bem, pessoal? Estou aqui na Livraria Curitiba, no Shopping Miller de Joinville, e hoje eu vou fazer algumas indicações de livros para vocês. Eu acho que tem alguns livros que são fundamentais, assim, sabe aquelas historinhas assim, 1000 filmes que você tem que assistir antes de morrer, 1000 lugares que você tem que conhecer antes de morrer. Então eu acho que tem alguns livros que são importantes para a gente entender como é que a vida funciona, como é que como a psicologia, a psique humana funciona, o comportamento humano funciona. Eu costumo dizer nas minhas palestras de neurociência que as pessoas não conhecem nem o próprio cérebro, não sabem como ele funciona, e ele é o comandante central da nossa vida. Então, livros de neurociência são fundamentais, devem ser lidos, e você deve saber quantos neurônios você tem, quais são as funções, o que é bom para o seu cérebro, que alimentos são bons, o sono é absolutamente importante para a memória, tem várias outras questões que são importantes. Então, livros de neurociência em geral são muito bons, e um que eu indico é a religião dos... é o cérebro que se transforma. O cérebro que se transforma. Falando ainda de comportamento humano, eu gosto muito desse livro, o Livro da Psicologia, que é uma série da Globo Livros, que tem um resumão, assim, sabe? Então aqui você entende quem foi Freud, quem foi Jung, como é que funciona, as várias linhas da psicologia, o behaviorismo e por aí vai. Isso em várias décadas separadas, né? E eu acho que esse livro vale muito a pena, porque ele é didático, ele é cheio de figurinhas, de ilustrações, ó, e aí fica fácil de você ler, compreender o contexto da história. É um livro bem pedagógico e fácil de ler. E que vai te dar uma amplitude, um conhecimento muito amplo sobre o que é a psicologia e como o ser humano funciona. Um outro livro que eu acho muito legal e que eu li, que me fez muito bem, é de uma mulher que ela trabalha com pacientes terminais nos Estados Unidos, e ela escreveu sobre perdas necessárias. Ela fala sobre questões que nos surpreendem na vida, mas que são importantes para que a gente dê valor a algumas coisas. Então, é muito porque a perda é uma das coisas mais difíceis para o ser humano lidar, sabe? Tem alguns teóricos que dizem que, poxa, perder uma caneta e perder um ente querido é quase a mesma coisa, porque para o cérebro uma perda tem um significado muito grande. Não que seja literal o que eu estou falando, mas perda é uma coisa muito difícil de trabalhar, e eu acho que esse livro é muito importante para a gente entender o valor das perdas. Um outro livro que é básico, né, e que eu acho que todo mundo deveria ler, mas deveria ler de forma contextual e de forma mais fundamentada, estudando um pouco de antropologia para contextualizar, para não confundir as coisas e não interpretar de forma errada. É a Bíblia, que é um grande livro. Tem livros de sabedoria, tem livros de poesia, aqui tem livros que falam da história de Jesus, que são os evangelhos sinóticos. Tem um poema sobre a fundação do mundo, que é Gênesis. Então eu acho que é um livro que, para a gente parar para pensar e refletir sobre a vida e sobre a espiritualidade, é muito legal. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é um livro bem interessante, porque trabalha a questão da gente estar presente. A maior parte das pessoas vive preocupada com o futuro e vive estressada e se culpando pelo passado, e não consegue viver o agora, e não consegue apreciar as pequenas coisas do agora. Então esse livro é muito bom. O Amor Líquido, do Bauman, Zygmunt Bauman. Esse cara acho que tem mais de 90 anos, ele mora na Inglaterra hoje, e ele é um dos sociólogos, ele é polonês, e ele é um sociólogo pós-moderno, atual, né? Está vivo e está escrevendo sobre sociologia. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, como as relações pelo capital e a sociedade pós-moderna acabam sendo muito fluidas, né? Muito rápidas, muito superficiais. Então ele tem uma série de livros falando sobre isso, Amor Líquido e por aí vai. Se você quer aprender a conhecer as pessoas através do comportamento também, o corpo fala, tá? Porque a boca fala e sabe mentir muito bem. O cérebro também tem as suas nuances de representação, mas o corpo nunca mente. Então, se você aprender a ler as pessoas, fazer leitura corporal, com certeza vai ser mais difícil alguém te enganar, né? Por exemplo, você chega num lugar para fazer uma visita, imagina que você trabalha no departamento comercial de uma empresa e a pessoa não olha para você, está mexendo no celular, está com as pernas cruzadas e os braços cruzados, significa que ela está fechada, não adianta você tentar fazer nenhum tipo de contato com ela. Mas quando a gente não entende a leitura corporal, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, porque você está insistindo numa coisa que você não sabe, que não está sabendo interpretar. Eu costumo dizer que entender o ser humano e aprender a fazer leitura corporal é que nem ser alfabetizado. A gente aprende a ler as coisas. Psicopatas do cotidiano. Por que psicopatas do cotidiano? Porque psicopata é a coisa que mais existe, e eles estão todos soltos. Não sei se você sabe, mas é entre 10% e 20% da população carcerária que é realmente psicopata, que pica pessoas, estupra pessoas. O resto é tudo ladrão de galinha. Então, assim, tá cheio de psicopata nas empresas. Você sabia que tem um ranking lá no site da revista Exame, ranqueando as 10 profissões que mais são buscadas pelos psicopatas? E as primeiras são os CEOs das empresas, ou seja, diretores de empresas, médicos, advogados,
pessoas que você jamais imaginaria que podem ser psicopatas. Então, esse é um livro bom para você ler também. Outro livro bom é O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Salomon. Esse livro é fantástico. Ele faz uma análise da depressão em todos os aspectos, porque eu não sei se você sabe, a depressão vai ser a maior doença do mundo em poucos anos, tá? A Organização Mundial de Saúde já sabe disso. E aqui ele fala não só sobre a depressão em si, a doença, as características, porque ele também passou por ela, mas ele também fala sobre contextos culturais da depressão, né? Porque ele foi estudar várias culturas e ver como a depressão se manifestava nessas culturas. É bem interessante dar uma olhada. E um outro livro que conta uma baita história de superação que eu acho lindo, que eu tô lendo inclusive, é do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra e ele vivia nos campos de concentração. E ele escreve sobre isso, falando sobre quando a vida dele perdeu completamente sentido e ele passou a buscar um novo sentido. Então esse é um livro, um case espetacular que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Bom, ficam aí as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like e inscreva-se aqui no canal e até a próxima.